Olá, amigos, companheiros, trabalhadores, público em geral, sejam bem-vindos ao canal de YouTube do Instituto de Estudos e Práticas Espíritas de Natal, o IEP. Em decorrência desse processo pandêmico pela qual nós estamos passando, muitas doenças, notadamente doenças da alma, doenças do coração, têm acontecido e têm atingido muitas das pessoas. Então, nosso objetivo com este canal é justamente chegar junto a todos aqueles que necessitam de uma presença ativa de trabalhadores, uma presença ativa de bons espíritos vibrando por todos nós que buscamos a cada dia melhorar mais e mais. Meu nome é Evaldo, eu sou um trabalhador desta casa espírita. Sejam todos bem-vindos. Antes de você assistir à palestra que está prestes a iniciar, nós pedimos que você coloque um copo com água junto a você e nós pediríamos a intercessão de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o mentor espiritual desta casa, que fluidifique a água, que torne essa água um medicamento para todos os males físicos e espirituais que por acaso tenhamos. Faça isso e ao final da palestra, tome a água que você colocou para fluidificar. Certamente você será extremamente beneficiado. Muito obrigado. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao IEP. Para mais uma tarde de conversa sobre o Evangelho de Jesus. Quem está vindo aqui pela primeira vez? Nós agradecemos muito a presença de vocês. Porque a maioria das pessoas pensa que quando a gente vai numa casa espírita, a gente vai só para pedir. Mas a gente, eu já sou visitantes de fora, viu? Rondônia, do bendito norte do Brasil. Mas na verdade, todas as vezes que uma pessoa adentra uma casa espírita, além de rogatória, além de pedidos, ela também vem trazer a contribuição dela. Uma contribuição na forma de energia, uma contribuição na forma de bons sentimentos, uma contribuição na forma de esperança. E todos esses sentimentos, a espiritualidade que nos atende, a espiritualidade que nos orienta, a espiritualidade que nos acolhe na casa espírita, aproveita e distribui para todos os outros. Então, todos somos corresponsáveis pelo processo da cura, da nossa cura mental e da nossa cura espiritual. Então, a todos vocês, a nossa gratidão. O nosso evangelho de hoje, ele está consubstanciado no capítulo 22, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que é o capítulo 20. No capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Mais precisamente no item 9 e 10 desse Evangelho. Então o tema de hoje é o cisco e a trave. E Jesus nos falando através do Evangelho de Mateus, diz assim: por que vês um cisco no olho do teu irmão, tu que não enxergas uma trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa eu tirar um cisco do teu olho, tu que tens uma trave no teu? Hipócrita, primeiramente tira a trave do teu olho, e então verás como poderás tirar o cisco do olho do teu irmão. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 7, versículos 3, 4 e 5. Antes de a gente iniciar o comentário do Evangelho, vamos clarificar dois termos que ele utilizou aqui, para que a gente tenha a exata dimensão das palavras de Jesus nesse Evangelho. O primeiro termo que ele usa é cisco, né? Ou
argueiro. Que significa isso? Uma coisa extremamente insignificante, extremamente pequena, né? A gente sabe aqui, quando a gente fala em cisco, ei, caiu um cisco no meu olho. Dá uma soprada aqui para tirar. De tão insignificante que sai com um sopro, né? E o outro termo é trave. Trave é isso aqui, ó. Isso aqui é uma trave. Aqui tem outra trave. Lá tem outra trave. Então ele faz uma comparação, a gente vê que Jesus às vezes utiliza até uma comparação absurda, porque isso aqui é impossível de entrar no olho da gente. Mas ele utiliza isso justamente para chamar a atenção das nossas necessidades. Mas que um exemplo, né, de Jesus, às vezes ele precisava chamar a atenção das pessoas para aquilo que vinha na explicação subsequente, quando ele pronunciava ele se utilizava dessas expressões, de modo a clarificar e marcar no coração das pessoas que o escutavam o que significava o ensinamento dele, o que é que ele queria dizer comparando um cisco a uma trave. E quando a gente percebe, quando a gente começa a compreender o Evangelho de Jesus, é que a gente se dá conta da grandiosidade dele, de como ele era grande no pensamento, quando ele era grande no entendimento, no amor, na misericórdia, no perdão. E é disso que nós vamos falar aqui. As palavras que Jesus utiliza durante todo a sua missão encarnado na Terra, que durou cerca de 3 anos, né, elas auxiliaram na transformação de muitas pessoas àquela época. Muitas pessoas começaram a se modificar, começaram a entender a necessidade de caminhar nesse caminho evolucionário do amor de Deus. Esse caminho da evolução que vai nos tornar todos espíritos puros, espíritos maiores, espíritos melhores. Ainda não somos, porque ainda estamos com muitas imperfeições internadas dentro de nós. E uma dessas imperfeições é de que ele trabalha nessa passagem. Uma dessas imperfeições, talvez uma das mais graves que nós reunimos dentro de nós. Outras pessoas, no curso da história, na medida que leem, e quando eu digo ler, não é passar a vista no Evangelho de Jesus, é ler detidamente, é grifar e analisar cada palavra, também buscam se transformar e começam o seu processo de transformação. Mas a grande maioria de nós, habitantes do planeta, sequer damos atenção para as palavras do Cristo. Sequer iniciamos o nosso processo na caminhada que nos leva ao amor infinito de Deus, que nos leva à felicidade suprema, que é poder servir a Deus integralmente, entendendo tudo aquilo para que nós fomos criados. É quando a gente começa a se sentir feliz. E a felicidade é um estado de alma, não é um estado físico. É um estado de espírito, de você compreender tudo o que se passa contigo e tudo o que se passa com o outro. E trabalhar para que você e o outro possam comungar nessa misericórdia de Deus. Análoga a essa passagem de Jesus, eu tenho uma outra historinha para contar para vocês. Um casal, não muito idoso, mas já de meia idade, eles moravam sozinhos, os filhos já tinham crescido, já tinham ido embora. Eles moravam sozinhos numa casa. E para a casa vizinha, mudou uma família relativamente numerosa, né? E todo dia pela manhã, a esposa e o marido tinham o hábito de tomar o café, né? E a mesa onde eles tomavam café ficava ao lado de uma janela. E dessa janela, ela podia ver o quintal do vizinho.
Aí, certa feita, ela estava tomando café e a vizinha estava estendendo roupas. As roupas dos filhos, a roupa da família, né? Aí, ela olhou pela janela e aí começou a falar para o marido. Nossa, mas ela parece que não sabe lavar roupa direito, não. As roupas estão tão imundas, tão sujas. Como é que ela permite que as crianças vistam essas roupas? O marido olhou e continuou tomando o café dele, levantou da mesa, foi cuidar dos afazeres dela e ela resmungando ali, né? Só para si. Aí passa os dias, algum tempo depois, e sempre ela resmungando. A mesma cena se repete, só que em vez de roupa estavam os lençóis da casa, estendidos. Aí ela dizendo, vem com a mesma ladainha, que a mulher parecia que era uma porca, que a casa dela devia ser muito imunda, que não tinha vergonha de expor uns lençóis tão sujos no varal. Aí o marido dela levantou, pegou um pano na cozinha e passou na janela, pelo lado de dentro da casa. E cada passada, o pano acumulava sujeira e a janela ficava limpa. E ela olhava pela janela e via que os lençóis lá não estavam sujos, estavam limpos também. E ela começou a se desesperar, porque ela sentiu, o marido não disse uma palavra. Terminou, ele colocou o pano onde ele pegou e voltou para tomar o café. Mas o ato dele de limpar a janela mostrou exatamente o que estava acontecendo. É o caso daqui da passagem de Jesus, quando ele usa a expressão hipócrita. Quer dizer, na verdade, era a janela dela que estava suja. A mulher sempre teve bons hábitos e sempre cuidou bem da família. Quantas vezes nós não agimos assim? Nós não conhecemos a fundo o que se passa no outro, o que se passa na vida do outro e tecemos comentários, fazemos ilações tão somente porque nos sentimos ofendidos pelo que vimos, pelo que achamos que estava errado. E Kardec, quando ele comenta essa passagem do Evangelho, eu sempre achei ele assim extremamente inteligente. Não é à toa que ele foi preparado por milhares de anos para receber essa codificação, para trabalhar nessa codificação. E aí ele diz, essas palavras de Jesus, elas colocam a gente como se fosse necessário a gente se colocar diante de um espelho, sozinho, sem ninguém presente. E através desse espelho, a gente se questionasse, mas se questionasse seriamente acerca de tudo aquilo que nos desequilibra, tudo aquilo que é equivocado. E procurasse entender a resposta que nós mesmos damos. Porque quando nós fomos criados como espíritos, Deus nos deu 3 grandes faculdades, a todo mundo. Todos nós recebemos essas 3 faculdades. A primeira delas é o pensamento contínuo, que nos diferencia dos outros seres vivos da criação. A segunda foi o livre-arbítrio, quer dizer, é a capacidade que nós temos de fazer escolhas, né? Então, tudo o que a gente escolhe e obra é responsabilidade nossa. E em terceiro, a terceira faculdade, ele nos deu uma consciência. E nessa consciência ele escreveu toda a lei dele. Tudo que nós precisamos saber acerca de nós, da existência e da presença da divindade em nossas vidas, já está escrita dentro de cada um de nós. Então, a nossa vida ao longo das encarnações é um processo de relembrar a lei divina. E quando eu falo de lei divina, eu não estou falando da lei contida no Êxodo, no Levítico, no Deuteronômio, no Números, nos quatro
4 livros subsequentes a Gênesis da Bíblia. Eu estou falando tão somente dos 10 mandamentos que consta do Êxodo. Essa é a verdadeira lei. E se a gente analisa os 10 mandamentos, a gente vai ver que os 3 primeiros dizem respeito à nossa relação direta com Deus, porque nós temos essa relação. E os 7 outros dizem respeito ao nosso relacionamento com as pessoas que nos cercam. Olha a importância que Deus dá para o nosso interrelacionamento. 7 dizem respeito como eu devo tratar o meu irmão, como eu devo tratar o meu familiar, como eu devo tratar o meu amigo, meu companheiro de trabalho. E todas as vezes que eu uso um desses 7 mandamentos, na verdade, eu também estou louvando a Deus, porque Deus se faz presente na nossa vida também através das pessoas que cruzam conosco, ora nos ensinando, ora aprendendo conosco, mas todos caminhando junto no caminho evolucionário, tendo Jesus como o farol a iluminar a caminhada de todos nós, e tendo o Evangelho de Jesus como a luz imperecível, o mapa dessa nossa caminhada. E eu particularmente falo que nós espíritas temos uma responsabilidade ímpar, porque nós já recebemos o Evangelho de Jesus, a doutrina cristã comentada. Então, se a gente segue o que está escrito e ama incondicionalmente, busca amar incondicionalmente, nós estamos caminhando em passos céleres nesse processo de conquista da perfeição e da felicidade. Quando eu falei há pouco em se olhar no espelho, a esse processo de olhar a si mesmo, a gente quer colocar que é preciso a gente reconhecer as nossas virtudes e os nossos defeitos, os nossos desequilíbrios, porque são esses que fazem com que a gente não perceba as nossas parcelas boas. E um desses desequilíbrios, talvez o mais grave de todos, aquele que talvez seja aquele que mais prejudica os seres humanos nesse processo evolucionário, é aquele que nós chamamos de orgulho. Eu não estou falando do orgulho, daquele orgulho que é a satisfação que nós sentimos pelo sucesso dos outros. Não é aquele orgulho que nós sentimos pelo sucesso de um filho, de uma filha, de um pai, não é esse aí não. Eu falo daquele orgulho que faz com que nós nos coloquemos em um pedestal e todas as pessoas embaixo, que nós não consigamos perceber as pessoas olhando diretamente nos olhos, mas nós precisamos olhar de cima para baixo. E muito antes de Jesus, um filósofo grego, um dos precursores do cristianismo, disse: conhece-te a ti mesmo. O nome dele era Sócrates. Cerca de 400 anos antes de Cristo, entre 400 e 300 anos antes do Cristo, ele já chamava a atenção da população ateniense para se conhecer, para procurar fazer essa viagem interior. E, paralelamente a essa expressão dele, ele conta, e isso trabalhando diretamente com um discípulo dele, a situação das 3 peneiras. Que tudo o que a gente falar, tudo o que a gente for avaliar, a gente tem que fazer passar por 3 peneiras. A primeira peneira é a peneira da bondade. O que eu vou falar de alguém para outra pessoa é bom? Se for bom, passou na primeira peneira. Se não for bom, nem adianta tentar, porque já está descartado. É quirera, pode jogar fora. Passou na primeira peneira. Aí vamos ver se passa na segunda. A segunda peneira é a peneira da necessidade. O que você vai contar que é bom, é necessário? Se não é necessário,
Para que você vai perturbar a cabeça de uma outra pessoa? Então não passou na segunda peneira, pode jogar fora. Apesar de ser bom, mas não era necessário. A terceira peneira é da conveniência. Passou na primeira, é necessário, vai ajudar aquela pessoa a se tornar uma pessoa melhor? Se não vai, pode descartar, não adianta passar em frente. Mas se vai ajudar, não conte só a ela, conte a todo mundo, porque todos nós precisamos de boas notícias, todos nós precisamos de bons conhecimentos, todos nós precisamos crescer, e a gente cresce nesse intercâmbio com as pessoas. Mas não é aceitando tudo que nos dizem, é sendo críticos. E no momento em que não é a crítica pela crítica, é a crítica pela construção do gênero humano. Então nós precisamos olhar as nossas ações, as nossas ilações, os nossos argumentos e os nossos pensamentos. É a vigilância. Quando Jesus diz orai e vigiai, ele não está querendo que a gente fique vigiando a ação de cada uma das pessoas, o pensamento de cada uma das pessoas. Ele quer que nós olhemos para dentro de nós e vigiemos os nossos pensamentos, as nossas omissões e as nossas ações, que é por onde a gente pode cair. É por pensamentos, palavras, ações e omissões. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. Porque também ele diz que o mal não é aquilo que entra pela boca, mas é o que sai da boca do homem. É a forma como ele se pronuncia. É o mal que ele propaga através das palavras dele. Isso aí é pernicioso. Isso aí torna a humanidade menor. A humanidade torna a humanidade menor. E nós nascemos para sermos grandes. Nós nascemos para sermos melhores. Nós nascemos para ser anjos. Busquemos isso. Trabalhemos para isso. Estamos aqui nessa luta. E estes tempos mais difíceis exigem mais luta, mais companheirismo, mais paciência, mais compreensão, mais atenção no que tentam colocar na nossa cabeça. Então, tudo isso é importante agora. Porque forças desequilibradas também tentam nos desequilibrar. Então, precisamos tirar as traves e os ciscos dos nossos olhos, falando metaforicamente. Precisamos de estar atentos e trabalhar por cada uma das pessoas que nos cercam, começando na nossa família. A família é o cadinho mais importante que nós temos encarnados. Lá estão os nossos maiores mestres. Aqueles a gente precisa dar atenção redobrada e caminhar juntos. Só assim seremos realmente felizes. Que Deus nos abençoe a todos. Se você gostou da nossa palestra, você pode se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e se manifestar embaixo para que nós possamos saber o que nós podemos fazer para melhorar. O que você gostou, o que você acha que pode melhorar, para que possamos, a cada dia que passa, aperfeiçoar mais este instrumento de comunicação. Somos gratos.